Então, esse vídeo, ele tem por objetivo, nós falarmos um pouco da combustão dos compostos orgânicos. Ele é direcionado para os alunos do terceiro ano e é a correção aí da atividade, dessa terça-feira com vocês. Questão número 1. Observe a imagem a seguir. Ela corresponde, essa imagem aqui, ao triângulo do fogo. Mas repare que nela não constam os componentes necessários para que a combustão aconteça. Marque a alternativa que traz os 3 fatores essenciais para a ocorrência da reação. Bom, olha, eu completei a imagem aqui para vocês. Nessa imagem, nós temos os pilares para o fogo acontecer, os pilares para a combustão acontecer. No meu triângulo do fogo, para ter combustão, eu vou precisar sempre de 3 elementos. O combustível. Esse combustível pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso. Eu posso ter aí a madeira, o papel, eu posso ter aí a gasolina, o álcool, eu posso ter aí o gás hidrogênio. Eu preciso então de um combustível, de algo para pegar fogo, de algo que pegue fogo. Eu preciso de um comburente. O comburente vai ser sempre para a gente o gás oxigênio. Nós só temos fogo se nós tivermos o gás oxigênio. Nós sabemos muito bem que se nessa vela acesa aqui, eu pegar um copo e tampar ela, em pouco tempo ela se apaga. Por que que ela se apaga? Ela se apaga porque se esgota o oxigênio do ar. Então, só tem fogo se tiver oxigênio. E mais, gente? Eu posso pegar um latão de gasolina e deixar ele aqui em cima da mesa aberto o tempo todo. Eu tenho combustível, eu tenho comburente. Mas se eu não vir aqui com uma faísca, com uma fonte de calor, essa gasolina não vai pegar fogo. Então, eu preciso desses 3 elementos sempre para ter fogo. Eu preciso desses 3 reagentes iniciais aí para eu ter o meu fogo. Eu preciso de um combustível, eu preciso do gás oxigênio e eu preciso de calor. Bom, alternativa A. Ar. Não é ar, gente? É o oxigênio. Alternativa B. Oxigênio, sim. Combustível, sim. Água, não. Fonte de calor. Alternativa C. Comburente eu preciso. Combustível eu preciso. Calor eu preciso. Então, a número 1, a alternativa correta é a letra C. Para ter fogo, eu preciso de 3 reagentes iniciais. O meu comburente, que vai ser o gás oxigênio. O meu combustível, sólido, líquido, gasoso, madeira, um pedaço de papel, um pedaço de pano, gasolina, uma vela, E calor, uma fonte de calor, uma faísca inicial para o meu fogo começar. Número 2. O mais tangível de todos os mistérios visíveis, o fogo. A frase traduz a complexidade na definição dos aspectos físicos de uma chama. Marque a alternativa correta em relação ao estado físico do fogo. Gente, alguém já ouviu falar no estado físico do fogo? No estado físico do calor? Ninguém nunca ouviu falar nisso, porque não existe um estado físico para o fogo. O fogo, na verdade, é energia. O calor também é uma energia. Então, a melhor definição que eu vejo aqui para fogo é que o fogo é uma energia. Logo, ele não possui estado físico. Então, a alternativa correta da sua número 2, letra C. Número 3. Escolha dentre as alternativas aquela que fornece as palavras corretas para completar as lacunas vazias das definições dadas para combustível e comburente. Combustível é o material oxidável. Gente, para ser um combustível, um material sólido, líquido ou gasoso, ele tem que ser oxidável. Ele tem que ser capaz de reagir com o oxigênio. O oxigênio é o comburente, então eu preciso de um material oxidável capaz de reagir com o comburente. Esse comburente, por sua vez, é o material gasoso. Na maioria das vezes, esse material é o oxigênio.
que pode reagir com um combustível, produzindo assim a combustão. Então, a alternativa onde eu encontro essas palavras nessa ordem para completar essas lacunas aqui são: bom oxidável, fator de ignição, não. Letra B, oxidável, combustível, não, aqui é comburente, né, gente? Não oxidável, não oxidável não pegaria fogo, né? Oxidável, comburente, oxigênio e combustível. Então, nessa número 3, a alternativa que responde corretamente aí é a alternativa de letra D. Dando sequência, número 4. Durante a reação de combustão de hidrocarbonetos, gente, lembra sempre, combustão é fogo. Para ter fogo precisa ter oxigênio, precisa ter um fator inicial ali para pegar fogo também, uma faísca. Então, durante a reação de queima de hidrocarbonetos, hidrocarboneto vem do nome hidrocarbono. Tem hidrogênio e carbono. É a nossa próxima matéria, são os hidrocarbonetos. A liberação de grandes quantidades de energia, principalmente sob a forma de calor. A queima, neste caso, é responsável pelas formações de alguns subprodutos. Quais são eles? Vou só voltar um minuto aqui com vocês. Quando a gente mostrou o triângulo do fogo, nós colocamos os reagentes para essa reação acontecer. Reagentes vem daquela palavrinha ré, atrás da setinha. Então, os reagentes para uma reação de combustão são o comburente, combustível e essa faísca aí. Eu preciso de ter um combustível na presença do oxigênio e dar uma faísca. Bom, esses são os reagentes. Essa questão, ela está falando do produto. Toda reação de combustão. Um dos reagentes da minha reação de combustão é o gás oxigênio. E lá no meu produto, toda reação de combustão. No meu produto eu vou encontrar um gás carbônico, como CO2 ou monóxido de carbono. Ou se essa reação ela for uma combustão bem completa, eu vou encontrar apenas o carbono. Então, sempre vou ter um produto aí, ou dióxido de carbono, ou monóxido de carbono, ou apenas o carbono, que é quando sai aqueles pedacinhos pretos, né? Aquela fuligem lá do fogo. E eu também sempre vou ter água. Então, olha, são reagentes dessa reação. Estão atrás da setinha o gás oxigênio e o combustível. São produtos dessa reação o dióxido de carbono, ou o monóxido de carbono, ou apenas o carbono. E também a água. Sempre que falar para você reação de combustão, você já vai colocar lá oxigênio no reagente. Você já vai colocar no produto. Isso aqui se for uma combustão completa e água. Se for uma combustão incompleta, esse e água. Ou se ele falar que a combustão ela gerou apenas carbono, e ao invés de você colocar um desses gases, você vai pôr o C e água. Então, quais são os subprodutos, né, dessa reação, da combustão? Produtos de uma reação de combustão, gás carbônico e água. Então, produtos da reação de combustão, gás carbônico e água. Alternativa, letra A. Gente, sempre que falar para vocês em reação de combustão, não esquece. Reagente da reação de combustão, o seu combustível, que ele vai estar falando na combustão do álcool. O seu combustível vai ser o álcool. Mas outro reagente, o oxigênio, o gás oxigênio. Só tem fogo se estiver na presença do oxigênio. Vai formar como produto gás carbônico e água. Toda reação de combustão é uma reação de oxirredução. Será? Não sei, né? Vamos verificar. Mas o contrário não é válido. Ou seja, nem toda reação de oxirredução é uma reação de combustão. Vamos verificar. Explique a afirmação acima e cite um exemplo que a justifique. Então, olha, eu vou colocar um exemplo de uma reação de combustão e uma reação de oxirredução, para a gente ver aí se é verdade ou não. Bom, na reação de combustão, eu coloquei uma combustão completa do metano. Eu tenho o meu combustível, que é o gás metano.
eu tenho o meu comburente, que é o gás oxigênio, e eu tenho os meus produtos dessa combustão. Essa é uma combustão completa porque forma CO2. Então, os meus produtos são dióxido de carbono e água. Para falar de oxirredução, para saber se isso aqui é uma reação de oxirredução, a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é encontrar o NOx de todos os participantes, o número de oxidação de todos os participantes. Isso foi uma matéria que nós vimos esse ano no primeiro bimestre. Lembrando assim, o hidrogênio está no grupo 1, tem NOx mais 1. O oxigênio está no grupo 16 dos calcogênios, tem NOx menos 2. Hidrogênio tem NOx mais 1. Oxigênio tem NOx menos 2. E lembrando ainda, quando ele está sozinho formando substâncias simples, o NOx dele é 0. Então, a gente já pode escrever aí. NOx do hidrogênio mais 1. NOx do oxigênio aqui 0, porque ele está sozinho. NOx do oxigênio aqui, menos 2, porque ele é do grupo 16, tem 6 elétrons na camada de valência, precisa de 2 elétrons para completar a sua estabilidade. NOx do hidrogênio mais 1, NOx do oxigênio menos 2. Bom, e agora, como que eu faço para determinar o NOx do meu carbono? Lembre que, se não tem nenhum sinalzinho aqui em cima, o NOx disso tudo tem que ser igual a 0. Bom, eu tenho 4 hidrogênio, então aqui mais 4. Qual o número que eu vou colocar aqui? Que quando eu juntar com mais 4, vai ser igual a 0. Bom, o número que eu coloco aqui, que quando eu juntar com mais 4, vai ser igual a 0, é menos 4. Então, o NOx do carbono aqui, menos 4. Vou fazer a mesma coisa para esse outro carbono. Olha, eu tenho 2 oxigênio. Cada oxigênio vale menos 2. Então, o NOx total aqui desse oxigênio, menos 4. Eu tenho que pensar no número para pôr nesse carbono, que eu vou juntar com menos 4 e vai ser igual a 0. Por que 0? Porque eu não vejo nenhuma carguinha aqui em cima. O número que eu vou pôr aqui, então, que eu vou juntar com menos 4, que vai dar 0, é mais 4. Então, o primeiro passo para saber se uma reação é de oxirredução ou não, nós fizemos. Nós descobrimos o NOx de todos os participantes. Gente, não esquece, NOx do hidrogênio mais 1, do oxigênio menos 2, de substâncias simples, 0. Continuando. Agora, observem assim. O NOx do carbono aqui, ele vai do menos 4 para o mais 4. Quando o número sai lá de baixo do menos 4 e vai lá para cima para o mais 4, esse número reduziu? Não. Se esse número não reduziu, o meu carbono só pode estar sofrendo uma oxidação. Ele sofre uma oxidação porque ele está dando elétrons. Do menos 4 para o mais 4, ele está dando 8 elétrons, porque o seu NOx variou de menos 4 até o outro 4 lá. Então, esse carbono sofre uma oxidação porque está dando elétrons. Bom, hidrogênio NOx mais 1, não mudou. Oxigênio NOx 0, NOx menos 2 e NOx menos 2. Então, o próximo aqui que está mudando o NOx é o oxigênio. Observe que o oxigênio teve o seu NOx alterado de 0 para menos 2. De 0 para menos 2, houve uma queda no número do NOx desse oxigênio. Houve uma redução no seu NOx. Se houve uma redução no seu NOx, nós temos aqui então uma reação de redução. O oxigênio sofre uma redução porque ele recebe elétrons. Bom, nós temos a presença de aqui 2O2, 4 oxigênios. Cada oxigênio vai de 0 para menos 2. Cada oxigênio recebe 2 elétrons. Como são 4 oxigênios, né? 2 vezes 2. Como são 4 oxigênios, ele vai receber um total de 8 elétrons. Os mesmos 8 elétrons que o carbono dá, são os mesmos 8 elétrons que o oxigênio recebe. Redução começa com re, de receber elétron. Então, nós temos aqui uma redução do oxigênio. Só para relembrar, então,
Essa é uma reação de combustão? Sim. Ela é uma reação de combustão porque eu tenho um combustível, um comburente. Ela é uma reação de combustão porque os seus produtos são um gás carbônico e água. Essa reação de combustão é uma reação de óxido-redução, porque ocorre mudança no NOx do carbono e do hidrogênio. Só puxando um pouco aí para relembrar. Como o meu metano sofreu oxidação, ele atua como agente redutor. Ele só pode dar os seus elétrons se ele fizer alguém receber. Lembre sempre, agente vem de reagente, alguém que está atrás da setinha. Esses reagentes aqui serão os meus agentes. E os agentes são sempre trocados. Como assim trocados? Se é oxidação, é agente redutor. Se é redução, é agente oxidante. Então, nessa reação, esse é o meu agente redutor e esse aqui, o gás oxigênio, é meu agente oxidante. Então, nas reações de combustão, o meu comburente, ele atua como um agente oxidante. Bom, então, nós fizemos uma reação de combustão. Toda reação de combustão é, sim, uma reação de oxirredução, verdadeiríssimo. Agora, vamos observar essa reação. Vamos observar que essa reação, se ela é ou não de oxirredução. Essa é uma reação que eu escrevi no quadro, né, referente às pilhas. Uma reação bem característica da pilha de Daniel. Nessa reação, para eu saber se ela é de oxirredução ou não, primeira coisa que eu tenho que fazer, determinar o NOx de todos os participantes dessa reação. Observe que como este está sozinho, o NOx dele vale 0. Como esse tem isso aqui, é um íon, a carga desse íon é o seu próprio NOx. Como esse também é um íon, a carga desse íon é o seu próprio NOx. Como esse está sozinho, o seu NOx é 0. Então, aí nós temos o NOx de todos os participantes dessa reação. Observe que como o NOx estão variando, nós temos aí uma reação de oxirredução. Essa reação de oxirredução é um fogo? É uma reação de combustão? Aonde? Bom, para ser combustão, eu preciso de ter gás oxigênio, não tenho. Eu preciso de ter gás carbônico e água, também não tenho. Então, essa reação não é uma reação de combustão. Ela é uma reação de oxirredução, mas ela não é uma reação de combustão. Complementando a nossa reação, observe que o zinco, o NOx do zinco vai de 0 para mais 2. De 0 para 2 esse número reduziu ou aumentou? Bom, esse número aumentou. Se esse número aumentou, eu não posso vir aqui escrever redução. Na verdade, então, o zinco sofre uma oxidação. O zinco vai dar os seus elétrons. Oxidar, de dar o elétron. O zinco, como o NOx dele vai de 0 para 2, muda em 2, ele está dando 2 elétrons. E o cobre? Bom, o NOx do cobre vai de 2 para 0. Observe que de 2 para 0 ocorre uma redução nesse número. Se é uma redução, o cobre está sofrendo uma redução. Redução porque ele recebe os elétrons. Os 2 elétrons que o zinco está dando serão recebidos pelo cobre. Então, nós temos aí uma reação de oxirredução. Lembrando que antes da setinha, nós temos os reagentes. Os reagentes para a gente são os nossos agentes. E os nossos agentes são sempre trocados. Ou seja, se esse está sofrendo oxidação, esse é o agente redutor. Se esse está sofrendo redução, esse é o agente trocado, agente oxidante. Bom, então aí é a minha sugestão de resposta para vocês. Relembrando assim, essa é uma reação lá da pilha de Daniel. E para a pilha de Daniel, vale aquela palavrinha assim, ó, pipocar. Pilhas, o polo positivo é o cátodo, onde ocorre redução. Quem está reduzindo é o meu cobre. Então, lá no meu polo positivo,
eu tenho metalzinho cobre, ó, meu polo positivo, eu tenho metal cobre recebendo elétron e ficando cada vez mais gordinhos. Do mesmo lado que eu tenho um polo positivo, do mesmo jeito que eu tenho um polo positivo, eu tenho um polo negativo. Se o cobre é o positivo, o zinco é o negativo. Se o cobre é redução, tá recebendo, o zinco é oxidação, tá dando. Como ele está dando os seus elétrons, ó, a plaquinha da pilha lá formada por zinco no ânodo vai desaparecendo, porque esses elétrons vão sendo recebidos pelo cobre. Isso aí foi só para relembrar mesmo. Sugestão de resposta aí da número 5 para vocês. Vocês vão colocar as duas reações completinhas, a reação de combustão e a reação de oxirredução, e vocês vão colocar e pede para explicar com suas palavras, né? Então, em todas as reações de combustão, ocorrerá a oxidação do combustível e a redução do oxigênio, sendo que uma reação só será considerada de combustão se tivermos um combustível oxidando e a presença do oxigênio reduzindo. Foi isso que a gente viu aqui, ó. No entanto, qualquer reação que ocorra a variação do NOx, como essa aqui ao lado dos participantes, é considerada uma reação de oxirredução, não necessitando da presença de um combustível e comburente como reagentes. Então, pessoal, toda reação de combustão é uma reação de oxirredução. No entanto, reações de oxirredução nem sempre serão reações de combustão. Por quê? Para ser de combustão precisa ter oxigênio. Para ser reação de oxirredução, basta ter uma variação no NOx. Então, essa é a resposta, minha sugestão de resposta para vocês da número 5. Vamos dar sequência aí. Número 6. Escreva a reação de combustão. Escreva a reação de combustão completa e incompleta do etanol. Tá aí a fórmula do etanol, C2H6O, e da gasolina, C8H18. E explique com suas palavras a diferença entre uma reação de combustão completa e incompleta. Pessoal, vamos lá. Produtos da combustão. O que vai mudar numa combustão completa e na combustão incompleta são apenas os produtos. Os reagentes serão sempre um combustível e o oxigênio, meu comburente. Um combustível e o gás oxigênio, meu comburente, serão sempre meus reagentes. Mas os meus produtos, eles podem mudar. Se eu tiver uma combustão completa, o meu produto é dióxido de carbono e água. Se eu tiver numa